Olá, muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia, que nesta sexta-feira, e como é habitual, centra a sua atenção na liturgia do próximo domingo, que será o 20º domingo do tempo comum. Para nos ajudar na interpretação dos textos litúrgicos, contamos com a presença entre nós do Padre Robson Cruz, que é pároco no Patriarcado de Lisboa. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Este 20º domingo do tempo comum, podemos dizer que aborda genericamente a questão da universalidade da salvação. É também um domingo em que se assinala o imigrante. Acaba por haver aqui alguns pontos contacto com esta universalidade do cristianismo e com aqueles que se movimentam entre os países em busca de melhores condições de vida, também eles a viverem e a experienciarem a sua fé. O espaço onde se passa, digamos assim, toda a história da salvação na Bíblia é um espaço de migrações, não é? Israel é um território permanentemente atravessado por estrangeiros. Jerusalém é uma cidade que acolhe muitos estrangeiros, sobretudo ao tempo de Jesus, por causa da diáspora, não é? Para nós, vivendo em Portugal, é também um país que acolhe, um país que envia, digamos, cidadãos nascidos aqui para outras terras, não é? Compreendemos bem esse desafio da universalidade. Tudo começa exatamente com esta leitura do capítulo 56 do livro de Isaías, não é? Que abre um horizonte completamente novo, não é? Sem dúvida que na Bíblia há muitos oráculos. Estamos a pensar logo no capítulo 2 do livro de Isaías, que fala de um oráculo onde os povos vão decorrer até Sião, onde vão adorar a Deus, não é? Mas o que é bonito neste oráculo aqui é que a iniciativa, digamos agora, já não é dos estrangeiros movidos por curiosidade, mas é o próprio Deus que vai mostrar a salvação. E mais do que a ideia de que é preciso preparar-se para, é a ideia de que Deus já está presente neste monte, não é? Curiosamente, o texto de Isaías 56 vem um bocadinho corrigir um acento que poderia parecer um bocadinho unilateral. O livro de Deuteronômio, no capítulo 23, não admite na Assembleia todas as pessoas e, portanto, há conjunto de pessoas como os eunucos, os amonitas, os inimigos tradicionais de Israel, não poderão ser assumidos na Assembleia de Culto de Israel. Parece que aqui em Isaías está-se a ver um tempo novo, onde essas fronteiras que tradicionalmente, por razões de inimizade histórica, de guerras, afastava as pessoas de uma mesma Assembleia cultual, torna-se agora curada e sanada por Deus. É claro que esta cura e esta sanação tem um conjunto, digamos assim, de condições. E quais são as condições? São muito curiosas. Todos aqueles estrangeiros que se queiram unir ao Senhor, que queiram servir o Senhor, que queiram amar o Senhor, que observem o sábado e estejam dispostos a ser fiéis à sua aliança, serão assumidos. Repare 5 características que no fundo diz tudo aquilo que foi as fronteiras culturais, digamos assim, que de alguma forma demonizaram o estrangeiro, são agora superadas porque somos chamados a viver a mesma intimidade com Deus, não é? E por isso mesmo os holocaustos e os sacrifícios serão tão aceitos como os dos judeus. Porquê? Porque a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Nós vemos que ao longo da Bíblia há momentos de grande abertura universalista, há momentos onde se procura um bocadinho mais a identidade e corre-se o risco quase de ficar com um complexo de gueto, não é? Temos aqui um exemplo muito bonito na terceira parte do livro de Isaías, de como este chamamento de universalidade vem romper as fronteiras até de uma visão demasiado institucional do judaísmo. Isaías, na sua linha profética, de alguma forma antecipa muito daquilo que é o espírito depois trazido por Jesus Cristo, o espírito do Novo Testamento, e aqui aflora realmente esta dimensão universal de Deus, um Deus para todos, não é um Deus exclusivo do ambiente judaico, e de alguma forma há já esta ponte, podemos fazer já esta ligação com, de alguma forma, o Novo Testamento e a Boa Nova de Jesus Cristo. Claro, mas repare que assim, é um Deus universal, mas nós temos sempre alguma tendência de pensar um Deus universal, um Deus igual para todos, portanto, uma espécie de denominador comum. Essas 5 características, onde põe em relevo a revelação feita a Israel, a ideia de uma aliança, a ideia de um conjunto de observâncias, o sábado concretamente, não visto na sua dimensão escrupulosa, abstenção de trabalho,
mas o sábado como esta grande inovação que a Bíblia dá, não é? Em que o homem não é escravo do trabalho, mas deve criar espaço para a própria contemplação da sua participação na obra da criação de Deus, mostra que, apesar de tudo, é uma abertura aos estrangeiros, não é a ideia da redução de Deus a uma ideia genérica para o mundo todo, não é? Ou seja, que a verdade de Israel só se dá quando existe esta consciência de que há uma vocação de abertura aos povos, não é? Ou seja, quando se fecha, pelo contrário, corre o risco de excluir da aliança todos aqueles que Deus ama. Não é? Transpondo este desafio, esta interpretação para as nossas comunidades cristãs, e como fazemos referência a este Mundial do Imigrante, nós hoje crescemos e formamos-nos numa cultura que tenta estimular a tolerância, a universalidade, a aceitação das diferenças. E de alguma forma estas linhas de Isaías também nos projetam então para este acolhimento àquilo que é diferente de nós. Há aqui um Deus que acolhe o estrangeiro, portanto é um desafio que nos toca a nós também, enquanto cristãos, aceitar, acolher, integrar e conviver com naturalidade, mesmo com aquele que é diferente em termos culturais, em termos da sua proveniência geográfica, e hoje o mundo globalizado coloca este desafio a cada momento. Certamente é mais fácil para quem sai do território nacional e vai para outras paragens querer descobrir, querer mostrar-se, né? Eu próprio sou um estrangeiro, estou ao serviço de uma comunidade, né? Já senti muitas vezes, quer dizer, há alguma resistência, porque o estrangeiro às vezes também é visto um bocadinho como ameaça, não é? Não sei se são traumas da história nacional, do período em que estivemos sob o domínio filipino, né? Mas às vezes há algum receio, né? E portanto, digo, há, apesar de tudo, uma capacidade única que o cristianismo tem, né? E concretamente a experiência da Igreja Católica, que é a capacidade de acolhimento do que é diferente. É porque, de facto, sobretudo na Assembleia, não é? Ali não se pergunta qual é a classe social a que pertence, que estrato se pertence. Procura, sim, quem é que vieste de adorar. E se viemos adorar o mesmo Deus, todas essas diferenças que noutros setores da sociedade são muito marcantes, é muito difícil, mesmo no Portugal contemporâneo, né? Quem está num grupo social passar para outro, são grupos um bocadinho estanques. Eu acho que, apesar de tudo, a comunidade cristã é uma pedagogia para isso, ou seja, aprender a amar o que é diferente, aprender a acolher o que é diferente, né? Por outro lado, também tenho de reconhecer, pela minha própria experiência na comunidade onde estou, que também tenho muitos, sobretudo estudantes estrangeiros que vêm, né? Eles são uma riqueza, são um fator de abertura de horizontes, né? Que são extraordinários até para a própria vitalidade das comunidades cristãs. Dentro da própria comunidade cristã, e agora não falando na questão daqueles que chegaram de outras paragens, mas esta linha de um Deus para todos também nos convida, provavelmente, a fazer uma reflexão em que dentro da própria comunidade cristã não deve haver acessão de pessoas, portanto não deverá haver cristãos de primeira ou de segunda, gente mais importante do que outra, portanto a comunidade deverá ser uma comunidade que integra, em que todos têm o seu serviço e o seu caminho, também combater às vezes esta hierarquização que às vezes, que por vezes se cria dentro das próprias comunidades cristãs, atribuindo mais importância a este do que àquele. Às vezes é o fator até sociológico que condiciona, quer dizer, comunidades que não se renovam, que os responsáveis dos grupos foram sempre os mesmos, às vezes resistem um bocadinho a qualquer mudança. Acho que na igreja do nosso tempo, até pelo fator da grande mudança que existe em Portugal depois dos anos 70, né, o facto, por exemplo, nós termos muito mais frequentemente batismos de adultos, não é? É um fator que nos confronta, porque como é que Deus chama à fé pessoas que não fizeram, o catecismo de carreirinha desde pequenos, não é? Como é que Deus chama isso? E eu acho que isso é um fator extraordinário. Nós sentimos a vitalidade que alguém que renasce pelo batismo traz a uma comunidade, não é? O seu arrojo evangélico, a sua capacidade, a sua generosidade de dom, não é? E isto interroga muito a comunidade cristã, não é? Sobre os vícios humanos, bem, isto é em qualquer lugar, em qualquer sítio onde vivamos, quer dizer, nós não podemos funcionar de clichês, não é?
acho que, apesar de tudo, a ideia de que a comunidade está permanentemente a renovar-se e que ela só é fecunda quando se abre a novos irmãos na fé, já é uma situação bastante bem assumida. O catecumenato, como algo que obriga a comunidade a abrir-se e a acolher, é algo vivido. Se me pergunta se depois na prática toda a gente estima alguém que acabou de ser batizado em adulto da mesma forma, bem, isto depois é o desafio, né? Mas as comunidades vivem isso, pelo menos, digamos assim, do ponto de vista celebrativo, em autêntica festa. E isso é um fator de renovação. Por isso eu digo, como o catecúmeno, de alguma forma, representa o estrangeiro, num país maioritariamente católico, onde as pessoas são batizadas em crianças, né? Provavelmente isso também abre uma nova perspectiva. Além disso, neste momento, infelizmente, já não é tanto a nossa realidade, por causa da crise económica, né? Há uns anos atrás, onde nas grandes cidades havia muitos estrangeiros, né, que procuravam aqui trabalho, a comunidade onde eu estive e outras, né, preocuparam-se muito desde a alfabetização, da defesa dos direitos, do apoio social e, sobretudo, da integração fraterna daqueles que nos vinham visitar. E eu digo, a Igreja, nesse aspecto, tem capacidades e instrumentos, né, que talvez não esteja tão dependente da burocracia, mas age muito em relação daquilo que é a inspiração do Espírito, uma capacidade única de o chamar. Não é? Muito bem, Padre Robson, vamos avançar então neste nosso itinerário. A segunda leitura, retirada da Epístola de Paulo aos Romanos, fala-nos também da misericórdia de Deus, uma misericórdia que não é exclusiva para judeus, é para todos aqueles que assumem esta mensagem trazida pelo próprio Jesus. Paulo, no capítulo 9 até ao capítulo 11 da Carta aos Romanos, vive este drama. Por que que o povo que celebrou a aliança com Deus, a quem Deus prometeu o Messias, não acolheu em massa a pessoa de Jesus? Enquanto nos primeiros capítulos fala do caso concreto de Israel, não é? Agora aplica de forma genérica, não é? Como fica esta situação? E Paulo diz, foi, na providência divina, a possibilidade de que a recusa de Israel abrisse a porta aos gentios. E Paulo põe o seu próprio exemplo, ou seja, o que pode provocar o judaísmo a abrir-se à pessoa de Jesus? O entusiasmo apostólico de Paulo. E Paulo diz que o meu ministério até pode provocar ciúmes, né, aos homens da minha raça, procurando assim salvar algum deles. E Paulo vai desenvolver esta ideia que é, os gentios eram considerados o povo desobediente, era o povo que não seguia a lei, não é? Mas por causa da recusa de Israel, foram aqueles que acolheram o Evangelho da salvação. Pode ser que aqueles que da desobediência passaram a graça pela misericórdia de Deus, seja agora a ocasião também para que esse Israel, que não se abriu, digamos com humildade, à pessoa de Jesus, possa alcançar, de facto, a salvação em Cristo. Paulo, nesse aspecto, usa aqui dois termos de base que são muito bonitos, quer dizer, a ideia da justiça. Deus prometeu um Salvador a Israel. E Deus nunca vai abandonar Israel. Deus vai estar sempre com este horizonte, né, de que o povo que ele escolheu para a aliança e a quem ele envia o seu filho, né, foi escolhido por Deus. E esta justiça Deus a manterá até ao fim. Mas pela recusa, não é? Também os gentios entraram nesta aventura. Então, Deus não vai agir com justiça só de Israel, porque a recusa significava então o castigo e, portanto, a exclusão de Israel da aliança. E Paulo diz, não, Deus há de usar de misericórdia também para Israel, tal como usou para os gentios. Não é? Isto gerava uma certa tensão naquela altura entre a tradição judaica e toda a universalidade de povos e de identidades culturais que estavam a aderir ao cristianismo. Aqueles que tinham feito a sua caminhada cristã vindos do judaísmo, isto gerava tensões evidentes. Claro, Paulo está a escrever para uma comunidade de Roma que ele não conhece diretamente, mas Paulo tem a experiência do que foi a Antioquia da Síria, do que foi todas as suas viagens missionárias na Ásia Menor e na Grécia. Não é? Paulo sabe como a tensão entre acolher Jesus numa condição helenista, diríamos assim, não é? E, portanto, cidadão romano com as tradições romanas, ou acolher Jesus Cristo, não é? A partir de uma experiência de ser-se judeu, traz problemas concretos, problemas de pureza legal, ou seja, um judeu não contata com o estrangeiro,
problemas alimentares. Um judeu não come à mesa com estrangeiro, até por causa das prescrições da comida que não podem ser comuns, não é? Um judeu tem dificuldade em aceitar que um incircunciso possa tomar parte na bênção de Deus. E Paulo sabe, quer dizer, essas tensões foram resolvidas como? Com a criatividade, apostólica e missionária. E é isso que nós vemos. As comunidades que aparentemente mais sofreram por serem híbridas são as comunidades mais fecundas, entende? Porque não se fecharam em resolver problemas de casualística. Comemos ou não comemos carne de porco, tomamos banho ou não tomamos banho, podemos ou não podemos contatar com essas realidades proibidas. Mas, pelo contrário, foram comunidades que disseram, bem, temos que nos abrir. E foi esta abertura que fez a fecundidade dessas comunidades. Eu creio que um mundo hoje, chamamos globalizado, mas eu digo, é um mundo híbrido, ou seja, há muitas culturas que sobrevivem numa mesma cidade. Estamos neste momento em Lisboa, não é? Podemos perguntar qual é a identidade, olhando de bairro para bairro, família para família, nós temos uma diversidade tão grande. Em vez de pensar que isso põe em risco a nossa identidade, eu digo, é uma possibilidade única se nos abrirmos, né, de mostrar o que melhor somos. Né? Avançando para o Evangelho de Mateus, e na continuidade daquilo que temos estado a refletir nas duas leituras anteriores, uma vez mais surge a questão dos pagãos, e concretamente é agora uma mulher cananeia que é objeto da atenção de Jesus, que numa primeira fase parece indiferente ao apelo desta mulher, mas que depois a atende. É curioso porque nós temos aqui uma ação em que Jesus sai do território do conforto, né? Para Marcos, Jesus sai mesmo para fora do território da Galileia, portanto está numa terra onde não tem a partilha, ao menos da mesma sensibilidade religiosa que haveria em Galileia, que partilhava com o judaísmo as mesmas convicções sobre Deus. Jesus vai para um outro território. E nesse território aparece-lhe uma mulher. Enquanto Marcos fala de uma Ciro-fenícia, Mateus concretiza mais, é uma cananeia, a sublinhar não apenas, a sua condição de estrangeira, mas, tendo em conta todo o Antigo Testamento, os eternos adversários durante o período de instalação do povo na terra. E, portanto, aqui uma mulher excluída porque é mulher, no contexto social, excluída porque estrangeira, excluída porque cananeia, e, portanto, descendente daqueles que eram os inimigos concretos. Não é? E repare, ela aproxima-se de Jesus que está a pregar. E os discípulos parece que até pedem, Senhor, resolve isto para que não nos venha importunar o caminho todo. Tal deveria ser a insistência da mulher. Não? A resposta de Jesus nos parece um bocado estranha. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como é que isto bate hoje no coração de nós que somos chamados a partilhar a mesma fé? A ideia de que Jesus é um Deus de elites, apenas para Israel. Não é isso que o texto nos está a dizer. Está-nos a dizer é que a missão de Jesus só se compreende nesse contexto de uma aliança e de uma promessa. E que por isso mesmo o seu envio para a casa de Israel não é prioritariamente um envio já até aos confins da terra. Mas essa ideia de que as ovelhas perdidas da casa de Israel não é apenas alguns em Israel que não eram fiéis, porque o contexto da invasão romana mudou os costumes da Palestina. Não. De um Israel que se perdeu e que já não é capaz de acolher a graça de Deus. E por isso mesmo, nós então percebemos a lógica e a profundidade da experiência da fé daquela mulher, que quando responde, ela começa a sua frase, também é verdade, né, que os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos donos. Ou seja, tal como há uma justiça feita a Israel da parte de Jesus, que Jesus veio como um judeu anunciar o cumprimento das promessas feitas a Israel, há também agora uma abundância de misericórdia que se manifesta na abertura aos estrangeiros. Ao contrário daquilo que o farisaísmo na altura pensava, em que a justiça de Deus só podia ser feita ao povo da eleição, esta mulher põe, na boca, do Evangelho, não é? Porque no fundo é um texto da comunidade cristã para exprimir a sua fé, que justiça e misericórdia não se contrapõem. E é quando nós percebemos que justiça significa, se nós cumprimos aquilo que Deus nos prometeu, um caminho de vivência da aliança, podemos esperar com humildade a salvação.
Mas se porventura não fizermos aquele caminho todo, entende? A misericórdia de Deus sana, cura, promove e iguala, digamos assim, a nível de pertença da comunidade cristã, aquilo que todos somos chamados a viver, não é? Esta mulher fala que tudo aquilo que procura a Deus com gratuidade, não é, há de colher esta salvação. Também nós, nas nossas comunidades, poderemos ter cananeus, ou seja, aqueles com os quais não partilhamos as mesmas ideias, dos quais temos concepções diferentes e por isso geramos preconceitos em relação a eles. A misericórdia de Jesus é destinada a todos e este Evangelho desafia-nos também a saber derrubar, ultrapassar preconceitos, ultrapassar diferenças, a olhar os outros, não nos fixarmos apenas naquilo que nos divide, mas essencialmente no que nos une, que é muito mais vasto e que é a figura de Jesus. Eu acho que a resposta dos apóstolos, atende para quem não nos vem a importunar, diz que o nosso problema não é tanta divisão ao nível das ideias, porque aí certamente todos nós obedecemos a uma palavra revelada, quer dizer, e devemos procurar que a nossa vida corresponda àquilo que é a vontade de Deus. Começa por não haver uma comunhão de vida, começa por não haver proximidade, vizinhança. E o cananeu hoje em dia, se calhar, não é tanto aquele que pensa diferente, mas é aquele com quem nós não criamos laços, não criamos fraternidade, não procuramos empatia. Nesse aspecto, a Igreja cada vez mais é chamada a viver vários círculos concêntricos, ou seja, a capacidade de abrir, digamos assim, que não é apenas a comunidade litúrgica, a comunidade celebrante que de facto materializa, mas é tudo aquilo que ela é capaz de abraçar. Provavelmente vai abraçar gente não praticante quando faz uma festa ao santo padroeiro, provavelmente vai abraçar muitos cananeus, não é? Quando porventura promove uma ação em que a comunidade procura até ter uma intervenção, chamaríamos nós hoje a nível de cidadania no espaço onde vive, não é? Ela interpela todos os cananeus quando dá testemunho da sua autenticidade, daquilo que ela procura. E nesse aspecto eu digo, o que nos falta às vezes é esse conhecimento do outro, não é? Nós reagimos sempre com o outro como uma ameaça, não é? Muito bem, Padre Robson Cruz, muito obrigado por nos ter ajudado a entrar na descodificação correta, ao fim e ao cabo, da riqueza contida nestes textos que a liturgia do próximo domingo, o 20º domingo do Tempo Comum, nos propõe. Foi então o programa Eclésia. Resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tenha então bom fim de semana. Até lá.